Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações que estão extremamente baratas e além de poderem te aposentar, garantindo uma boa renda passiva, excelentes dividendos, essas 3 ações poderiam disparar. Inclusive, a última aqui dessa lista poderia subir mais de 100% na cotação. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Essa ação simplesmente no curto prazo, não tô falando nem a médio e longo prazo, no curto prazo poderia dobrar de preço, caso aí o Ibovespa, né, tivesse um cenário de reversão, já que a nossa bolsa, pessoal, quando a gente pega aqui, ó, de um ano para cá, perceba que ela bateu esse topo aqui, né, de quase 200 mil pontos e de lá para cá a gente engatou uma correção bem expressiva, deixando vários papéis que a princípio estavam caros por múltiplos baixos. E a gente sabe que quando as melhores empresas da bolsa ficam por múltiplos baratos, denotam geralmente os melhores momentos de compra. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal, e quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo nesse canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A prova de que a bolsa está caindo, até a carteira do canal segue derretendo. E a composição segue assim, 37% está no Banco do Brasil, 32% no Itaú, 11% BR Partners, BB Seguridade, representando 8% da carteira, Petrobras, 7,96% da carteira, caiu, tá? Voltou a ser minha quinta maior posição, estava em quarto por conta da derrocada do preço do petróleo. O petróleo desabou, as ações da Petrobras se desvalorizaram fortemente e ela caiu aqui como posição na carteira do canal. E temos aí a Vale, representando 2,79% da carteira total de ações do canal. Sem mais enrolação, pessoal, a primeira ação aqui dessa lista são as ações do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, pessoal, para mim está bem descontado. Eu falei aí para vocês que ia trazer só no final do vídeo a ação que disparava 100%, mas vamos trazer aqui já de uma vez, tá? Vamos aí abrir de vez o jogo, mas fiquem comigo até o final porque as outras duas também poderiam surpreender no quesito cotação e no quesito dividendos. O Banco do Brasil vem passando aí por uma crise por conta do agro. Mesmo por conta dessa crise, né, o banco ainda nos últimos 10 anos acumula um retorno de 300%, que não anulou o ganho do investidor. E sim, é um banco muito bom. Quando a gente olha para longo prazo, pegando a cotação ajustada, o banco já proporcionou retornos estratosféricos. Geralmente, quando ocorrem esses momentos de reprecificação do papel, o Banco do Brasil tende a dar retornos violentos, ó, 600% aqui, numa lupa de 10 anos. A questão do Banco do Brasil é o agro, né? O agro segue difícil, o preço das commodities despencando, tem essa questão da taxa de juros, que com uma Selic mais alta, isso faz com que os bancos mais fragilizados na atividade de crédito, por exemplo, o Banco do Brasil, Bradesco e Santander, sofram com o custo de captação, por grande parte da sua clientela ser de mais baixa renda, não é tipo premium, que nem o Itaú, eles vão sofrer com inadimplência. Porém, isso aqui abre os melhores pontos de oportunidade. Perceba que o Banco do Brasil, com essa queda da bolsa, né, recuo do capital estrangeiro, deixou as ações do banco por 0,58 de preço sobre valor patrimonial. E o preço sobre valor patrimonial é extremamente fundamental em bancos mais cíclicos. O mercado tende a obedecer muito. Perceba que em momentos de alta, o Banco do Brasil já foi cotado por 1,57 vezes o seu valor patrimonial. Só para ele retomar para a média dele, eu nem estou colocando aqui um cenário muito otimista, só para uma vez o seu valor patrimonial, as ações do Banco do Brasil já teriam que se valorizar 72% na cotação. Então, sim, né? É um baita upside e, por consequência, aí pode proporcionar um ganho de capital expressivo para o investidor. Agora, pegando o Banco do Brasil aqui numa lupa mais longa, perceba que é natural, muitos aí falam,
o banco é estatal, nunca será precificado por longos períodos acima de uma vez o valor patrimonial. E isso aqui, pessoal, não é verdade, tá? Ó, já teve momentos aqui que o Banco do Brasil foi precificado por 3 vezes o seu valor patrimonial. Isso aqui lá no ano de 2007, então perceba que sim, tá? O banco já foi muito bem precificado. Imagina num mercado de euforia, porque quando a gente entra numa bolsa em euforia, pessoal, o mercado não quer saber se é estatal, não quer saber se tem risco político com questão do agro, não quer saber de nada disso. Ele quer saber de que ele vai jogar as ações por múltiplos mais esticados, porque a bolsa está entrando forte com o capital estrangeiro. E a Selic, quando fica baixa, até as empresas estatais ficam cotadas por múltiplos bem expressivos, se aproximando até mesmo dos pares privados. E aí, se o Banco do Brasil num dia voltar a 3,5 vezes o valor patrimonial, perceba que não é nada irreal disso acontecer, já que a gente está numa espécie de fundo, né? O banco está com um PVP parecido com o de 2015 e parecido com o dos anos 2000, que chegou a 0,53 vezes o seu valor patrimonial. Então a gente já percebe que um fundo do Banco do Brasil poderia ser ali nos 18, 17 reais, né? Obedecendo o histórico do que aconteceu. E aqui abriria uma oportunidade imprescindível. Bom, dividido por 0,56, que é o múltiplo atual, o Banco do Brasil poderia subir 525% na cotação. Isso mesmo, tá? Então isso mostra que o banco está muito barato e qualquer sinal de recuperação que aconteça, seja no resultado ou mesmo a bolsa subir, poderia fazer as ações dispararem. E se você trabalha na recuperação do lucro, esse dividendo poderia voltar para casa ali acima de 2 dígitos, voltando para 8, 10 a 11% ao ano na sua média, tá? Por isso que eu tenho o Banco do Brasil como a maior posição, porque eu vejo tanto essa questão de ganho de capital e também me aproveitar de uma recuperação que pode acontecer. Próxima ação dessa lista são as ações da CPFL Energia. Essa daqui não está em crise, então sim, o retorno vai ser um pouco menor, porém aqui você tem qualidade, né? Você não tem essa questão de volatilidade. Perceba que a CPFL deu aí, né, 300% nos últimos 10 anos, isso aqui dá mais de 17% ao ano na média, pegando na fórmula equivalente, e consequentemente, né, hoje a CPFL também está barata, porque de lá para cá as ações da companhia recuaram na cotação. Se você pega aqui a CPFL, ó, que bateu R$ 56,00 no seu pico, de lá para cá a ação segue derretendo 21%. E para mim, neste preço no setor elétrico, na parte das distribuidoras, para mim sim, tá? Abriu uma oportunidade interessante. Opa, pessoal, acabou saindo aqui da tela. Vamos voltar de novo lá no Investidor 10, mas continuando, tá? Para mim, sim, abriu uma oportunidade, porque o setor de distribuição, e claro, quando você compara, né, com o setor ali de transmissão, ele é mais cíclico, pessoal, normal. Você não vai esperar também aí extrema qualidade, senão o mercado vai colocar um preço aí, né, muito alto. Mas assim, é um setor previsível que dá um bom retorno, segue pagando bons proventos, porque agora com essa queda, a CPFL vai negociar por 50 bi de valor de mercado. Então você poderia supor, né, que dividindo pelo lucro líquido projetivo deste ano, ele estaria por um PL de 8 vezes. Se você usar o inverso do preço-lucro aqui na empresa e colocar um payout de 60%, você pode supor um yield aí projetado de 7,3% no cenário mais conservador. Para mim, ela vai ficar ali em 8 a 9%, porque o lucro sim vai ser maior do que 6 bilhões e a empresa pode sim dar uma aumentada nesse payout. A questão também é o potencial de valorização da ação, né? Porque agora a R$ 44,00, perceba que CPFL, né, negocia aí mais ou menos em 13 a 14 vezes lucro no mercado normal, e no mercado mais eufórico a ação já chegou a negociar em 18 vezes. Então só olhando aí por aproximação de PL, você já teria aí um retorno potencial na ação de 125% na cotação, para ela ficar cara, né? Claro, você não vai ver essas altas gigantescas que nem vai acontecer no Banco do Brasil, só que também é justificável, porque você vai ter uma qualidade maior do que o Banco do Brasil, você vai ter mais previsibilidade em dividendos, não tem a questão cíclica do agro, e também você pode ter aí, né, consequentemente, uma aposentadoria sustentável, te dando aí um bom retorno em ganho de capital e bons dividendos que podem acontecer. Inclusive, eu estou de olho na CPFL, porque abaixo aqui dos R$ 44, R$ 43 reais, poderia ser sim uma ação elegível na carteira previdenciária. Próxima ação dessa lista, e agora a última, são as ações do Banco Itaú. O Itaú, pessoal, para mim, a 40, 39, 42 reais, para mim está muito barato, tá? Porque o Itaú, ele é o fenômeno de qualidade aqui da bolsa. Olha esse retorno em 10 anos, tá? 966% de rentabilidade total. Isso aqui deu aí, pessoal, mais de 25% ao ano na média, se você coloca ali na taxa equivalente. A questão é, mesmo agora, muitos acham que o Itaú está esticado, porém você comete um erro, porque
Para analisar ações de qualidade, né, como o CPFL ou Itaú, a gente não olha muito para as questões cíclicas, porque ações cíclicas a gente usa outro tipo de análise. A gente gosta de quando o PL, né, acaba se esticando e quando o lucro líquido dessas ações acabam despencando, porque denotam as maiores oportunidades. Porém, no Itaú, por ser uma empresa altamente previsível, por ter uma carteira de crédito muito voltada para alta renda, a gente gosta que o lucro líquido sempre tenha uma ascensão, mas sim, é uma empresa de crescimento mais lento. Porém, se você coloca o PL atual, né, 453 bi de valor de mercado, projetando o lucro projetivo para o ano de 2026, o Itaú estaria cotado por 8,71 vezes o lucro, tá? Então perceba que estaria muito barato. Inclusive, eu acho que está mais barato do que a CPFL, porque por mais que a CPFL esteja cotada por 8,2 vezes lucro, o Itaú, só para voltar para sua média, geralmente em mercados mais eufóricos, ele negocia, tá? Por 14 a 13 vezes de PL. Então já teria um baita potencial. Porém, como a gente está colocando as ações em euforia, se você pega aqui, ó, o Itaú, até mesmo no Oceans 14, pessoal, esse site aqui é excelente, tá? Coloca aqui, ó, Itube 3. Sabe quanto que o Itaú, ele chega a ser negociado em mercados mais eufóricos? O PL dele, tá? A gente não vai olhar aqui para PVP, você pode também, se você quiser, né, olhar para PVP. E aí você vai verificar que também está muito barato. Porém, vamos olhar aqui para PL, ó. O PL do Itaú em momentos mais eufóricos chega a 21 vezes, 20 vezes, tá? Isso aqui em mercados de alta, mercados que a bolsa está ali mais eufórica. Então, se você colocar 21 vezes lucro, hoje tem um BTG negociando por 15 vezes, isso que a gente nem tá em mercado de alta. Perceba aqui, ó, dividido por 8,71, o potencial de valorização é de 141% na cotação. Fora que o Itaú vai pagar um dividendo melhor do que o da CPFL nesse patamar de preço, porque ele paga o seu yield operacional, se você fizer o inverso do preço-lucro aqui, ó, 1 dividido por 8,71 vezes, né? Coloca um payout de 70%, que a gestão falou que vai pagar um payout um pouco maior, você vai ter 8% de yield. Porém, o Itaú está tendo excesso de capital. E geralmente, todo ano, ele está fazendo uma distribuição extraordinária. A própria gestão afirmou que, que vai ficar aí dividendos extraordinários por mais anos. Então, ele está pagando ali uns 3 a 4% de yield extraordinário. Ele poderia te pagar, somando aqui o extraordinário, 11% ao ano de yield, fora todo esse potencial de reprecificação nas ações. Para mim, o Itaú vale no mínimo hoje R$60. Se você usar a fórmula do Buffett mês de valor intrínseco, você vai ver que realmente o banco está muito barato. Para mim, claro, o mais barato dessa lista é o Banco do Brasil, porém aqui o risco, saiba que é mais elevado. Risco do quê? Não de quebrar, mas risco de no curto prazo você ter um dividendo menor, de você ter uma volatilidade nas ações mais elevada. Saiba, pessoal, o mercado precifica o risco. Para você estar tendo um risco mais elevado, né, um risco numa empresa boa, claro, numa empresa controlável, não é um risco que você perdeu totalmente o controle aqui. É um risco que é reversível, digamos, né? O Banco do Brasil pode proporcionar uma rentabilidade mais elevada. Aí se você quiser fazer um equilíbrio na sua carteira, fique à vontade, nada se trata de recomendação. Na minha carteira de ações, por exemplo, eu tenho um equilíbrio dentre esses bancos, né? O Banco do Brasil tem a sua representatividade elevada na carteira do canal, porque eu busco tanto ganho de capital e bons proventos no longo prazo. Eu não quero colher provento para o agora, mas se você está pensando no longo prazo, pode ser um case bem interessante. O Itaú já está pagando proventos bons agora e ele já vai me proporcionar também ganho de capital. Então perceba que eu fiz um equilíbrio aqui dentre esses dois. E aí aqui a BR Partners eu vislumbro crescimento com Small Cap, BB Seguridade e Previsividade, Petrobras crescimento e Vale crescimento. Perceba que dá para equilibrar, né? A questão é o preço que você paga, o preço é o mais importante. E para mim essas três sim estão bem descontadas. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. O potencial de upside maior está em Banco do Brasil e com a recuperação no lucro, o seu provento poderia bater muito maior do que um Itaú e muito maior, né, do que uma CPFL, porque o banco só tá pagando pouco agora, seus 4 a 5%, não tá em 2,8, tá, pessoal? Isso aqui é mentira, na verdade tá em 4 a 5. Ele só tá pagando pouco agora pela crise. Mas sim, se o banco tá saudável, ele paga sim mais que o Itaú e paga mais com uma CPFL. Porém, qual que é a desvantagem? Volatilidade. Você vai ter uma volatilidade muito maior, tanto de resultados, de cotação e de dividendos. Então, nada são flores, tá? Existem também os seus pontos que têm que ser analisados e colocado aí na ponta do lápis, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui,
ela é supimpa, tá? Primeiro de conversa é que ela é totalmente vitalícia, segundo ponto é que ela é totalmente automatizada e terceiro ponto é que ela contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Tudo isso aí por um preço irrisório. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem, tá? Se vocês têm essas três ações, Banco do Brasil, CPFL e Itaú, em particular, na carteira de ações do canal, eu só possuo o Banco do Brasil e o Itaú, porém eu fico de olho na CPFL, porque poderia ser uma das posições maiores aqui da carteira, observando-se tanto pela previsibilidade de pagamento de proventos, né, para uma carteira de aposentadoria e também de valorização, né, já que é uma ação que a depender do preço, pode sim trazer um ganho de capital bem expressivo na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até um próximo vídeo e fui!